pensei, falando algumas características que diferenciaram a poesia do poeta Meli Castro e a inserção dele num grupo muito especial, que foi a poesia experimental, né? Então, um traço que sempre marcou os livros de crítica e de história literária de Meli Castro é a questão da incursão, que ele fazia questão de fazer, da experimentação portuguesa na historicidade das vanguardas. Ou seja, a relação do grupo de vanguarda, que é a poesia experimental, que eles chamavam de maneira mais simples de poex, que é a segunda leva, né, das vanguardas do século XX, a relação com a primeira leva dessas vanguardas, que foram as vanguardas chamadas históricas, nomeadamente, eu estou falando de Orfeu, né, do grupo Orfeu, capitaneado pelo Fernando Pessoa, né, vocês sabem, Orfeu é de 1915, e aquele conjunto de vanguardas europeias. Então, sim, interessaria ao Meli Castro, como sempre interessou, ele que também foi professor de literatura, né, e nas aulas dele ele sempre destacou essa historicidade, ou seja, a poesia experimental ela estava dentro de um histórico de vanguardas da poesia portuguesa como um todo, né? Como um todo, assim, historicamente. Por quê? Porque os vários poetas da poesia experimental, que, para quem não sabe, para quem está chegando, não conhece ainda o Meli Castro, é esse grupo, não é, que tem origem na década de 1960, um grupo de poetas de que fazia parte, além do professor Meli Castro, poetas como Ana Hatterley, Salete Tavares, né? O Alberto Pimenta, de certa maneira, flertou um pouco Heberto Helder, depois ele saiu ele fez uma produção mais solo, enfim. A poesia experimental, Alfredo Guisado, quem mais? Fernando Lemos. Alguns desses nomes, Fernando Lemos veio morar no Brasil como Meli Castro, e outros ficaram mesmo em Portugal. Bom, esse grupo de poesia experimental se colocava como as segundas vanguardas históricas do século XX. E a relação com as primeiras, que são Orfeu e o Portugal futurista, falando só das duas maiores vanguardas do início do século XX, sempre foi uma prioridade, né, nos estudos do Meli Castro. Então, eu imagino que isso era importante, essa historicidade, né? As vanguardas do tempo de Orfeu, claro que trazem aproximações, mas também diferenças com as vanguardas das décadas de 1950, 1960. 1950 foi uma preparação para as vanguardas, elas estouraram mesmo em 1960. E um traço de união entre os dois grupos de vanguarda, né, as do início do século XX e as de 1960, é justamente o traço comportamental, né? Isso também sempre interessou aos poetas vanguardistas, quer dizer, a prática da literatura, o escrever poesia, né, sempre vinculada a uma ação comportamental no plano social, né? Isso tem que ser entendido dentro das duas conjunturas, né? No início do século, essa ação comportamental de Orfeu, ela é contada nos livros, né? Há um texto mesmo do Fernando Pessoa em que ele diz que os portugueses, quando Orfeu foi lançado em 1915, não foi compreendida, foi uma revista que não angariou leitores, né? Dado o impacto da sua radicalidade. Ele disse que andava pelas ruas e eles eram apontados. Olha aqueles malucos, olha aqueles carinha ali, né, de Orfeu, são isso, são os aquilo. O próprio, vamos dizer assim, o próprio fracasso social, né, dos poetas, os que não morriam enlouqueciam, os que não enlouqueciam não arranjavam emprego, tudo isso tem a ver com essa ação comportamental. Na década de 1960, isso também ocorreu, e de forma ainda mais incisiva, né? Por quê? Porque na década de 1960,
o mundo ocidental, sobretudo, né, estava explodindo uma mudança muito radical que nós conhecemos, né, a partir da virada comportamental geracional da década de 60, né, com as bandeiras do amor livre, do sexo antes do casamento, o uso da minissaia, a recusa em ir para a guerra, todas aquelas ações, o terrorismo das relações pessoais, todas aquelas ações estavam dentro desse propósito, né, comportamental da poesia. Os poetas viveram intensamente essa mudança comportamental. E por que isso é importante? Porque comportamental é uma faceta da vinculação ética das vanguardas. Então, comportamental diz respeito à relação entre as pessoas. E essa ação ética sempre foi um valor. Agora, ela não é, esse valor, ele não é assim tão uníssono como possa parecer à primeira vista. O que eu quero dizer? Por exemplo, em termos políticos, as primeiras vanguardas, né, tinham uma relação com a política, né, e a gente pode até pensar com a política partidária ou com a política ideológica, bastante ambígua. Basta lembrar que o futurismo, na Itália, né, era expressamente vinculado ao fascismo. Em Portugal, isso no começo do século XX era muito complexo e era também muito complicado. Ou seja, não se pode dizer que aqueles poetas do Portugal futurista de Orfeu, eles eram homens de esquerda ou de direita, porque parece que essa nomenclatura não conseguia expressar a complexidade da vinculação deles, né? Mas não tinha só futurista em Portugal no início do século. Havia, portanto, essa ação ética, né, juntamente com a complexidade das vertentes ideológicas no plano mesmo da ação política. Na década de 60, isso já está diluído, né? Ou seja, esses poetas experimentais, eles tinham uma vinculação notadamente de esquerda, né? Por quê? Porque eles eram resistência à ditadura de Salazar, né? E a ditadura de Salazar começou muito depois de Orfeu, né? Portanto, aquele pessoal das vanguardas históricas, eles denominam historicamente as primeiras vanguardas de vanguardas históricas, né? Aquele pessoal não viveu a ditadura de Salazar, né? Mas essa gente da poesia experimental viveu, e muitos deles foram presos, inclusive o Mélio Castro foi preso mais de uma vez, muitos deles foram torturados, e muitos perderam o juízo. Também, né, alguma coisa semelhante com o que aconteceu aqui no Brasil. Só que lá durou quase 50 anos. Né? Foi a maior ditadura da Europa. Um terror, porque depois que Salazar morreu, o presidente Marcelo Caetano continuou a perseguição política. Né? Então, aquilo se estendeu. Portanto, a ação comportamental, ela era, na década de 60, ela era geracional, sim, mas com uma vinculação de resistência política muito forte. E isso sempre interessou ao poeta e ao crítico Mélio Castro, né? A ação deles como grupo de poesia experimental. Então, acho que isso é necessário deixar. Eu imagino que alguns de vocês não conheçam ainda a obra, outros. Então, assim, quem já conhece o Mélio Castro, me desculpe a platitude das afirmações, mas eu tenho a impressão que alguns de vocês estão conhecendo, começaram a conhecer há pouco tempo, né? Bom, e daí? Portanto, a relação libertária da poesia experimental, ela é muito nítida, né? Existia também grupos, né, cuja vertente ideológica em Portugal em 1950, sobretudo, não era francamente esquerdista, mas dentro da poesia experimental, sim, esse valor, né, foi vivido por todos eles, né, como um exercício, a poesia como exercício de resistência. Há mais de um livro de Mélio Castro dedicado, né, a esse tema da resistência. Existe mesmo um chamado A Resistência das Palavras, né, que traz um título e os poemas trazem ambiguidade, né? A resistência é um termo que ele traz da engenharia,
né? A resistência dos materiais. Então, os engenheiros, eles testam a resistência dos materiais. E qual é o material da linguagem? A palavra. Então, a resistência da palavra. E a resistência no sentido político. Então, mais de um livro, mais de um momento, isso foi crucial para a obra do Melicastro. Bom, mas o tempo passou, né? E eles continuaram, né? Veio, felizmente, a democracia a partir da Revolução dos Cravos, né? 1974, 1975, né? Foi uma vitória, primeiro com o fim da guerra colonial em África e depois com a Revolução, chamada Revolução dos Cravos, de 25 de abril, né? 1975. Então, conquistada a liberdade, de certa forma, essa vinculação geracional, ela foi um pouco distendida, e aí sim, a gente vê os livros, né, muito mais numa carreira solo, né, do que naquele tecido muito próximo dessa concepção ética política, que era cara, né, a poesia experimental. E o curioso que eu acho que essa dimensão, né, que foi trazida pelas vanguardas, os dois grupos, as primeiras e as últimas, talvez não aconteça no século XX, não sei, os estudiosos daqui para frente que vão observar. Mas esse tecido social, né, de vinculação de grupos de vanguarda, né, a ideologias, né, eu acho que está se diluindo muito no nosso tempo. Quem sabe no futuro, né, interesse a algum cientista social entender, estudar isso que eu estou apenas intuindo, né? Bom, porque as ditaduras hoje elas são muito mais rarefeitas, né, do que naquela época. Bom, outro elemento que eu acho que interessa para quem está começando ou quem quer estudar um pouco mais a poesia do Melicastro é entender, né, entender alguns conceitos que são tratados, né, por quem fala de poesia visual, mas que às vezes parecem que são misturados, né? Eu estou falando de alguns conceitos como visualidade, experimentação, poesia concreta. São três coisas diferentes, né? Então, eu acho que seria interessante uma contribuição de alguém que esclareça. Eu vou tentar dar algumas dicas para vocês. A visualidade é um elemento que não foi inventado por nenhum grupo de vanguarda, né? A visualidade na poesia, ela existe, segundo as pesquisas dos próprios poetas experimentais, existe desde a antiguidade grega. Eles encontraram textos visuais de um poeta grego arcaico chamado Simônides de Cos, né? E a visualidade ela foi passando de século em século até chegar na poesia, na língua portuguesa, né? Quando, naturalmente, depois da Idade Média, quando a língua portuguesa se consolidou como uma língua literária, e ela explodiu no século XVII. Né? Então, no século XVII, há uma forte representatividade da poesia visual. Então, os poetas experimentais, eles também prestaram esse serviço historiográfico. Eles estudaram as origens do desenvolvimento e a presença constante da visualidade, né, na produção poética. E o que, afinal, o que para eles significa visualidade? A incorporação de signos que estão fora do signo verbal. Isso não significa, em nenhum momento, nunca, jamais significou que a palavra seja desprestigiada. É que os poetas de vanguarda, eles querem tudo. Eles querem a vanguarda, mas eles querem todos os outros códigos. Eles querem fazer poesia com tudo, com panela, com código de trânsito, né? Com paisagem. Eles querem todas as formas de linguagem. Portanto, a visualidade é a inclusão de elementos visuais que estão fora do domínio da palavra para compor a poesia com a palavra, né? Então, eu já vi pessoas dizendo, os poetas visuais não querem saber do verso.
o que é redondamente enganado. Né? Os poetas visuais, eles querem saber do verso e querem saber de outros signos, e querem incorporar outros signos junto ao verso. Talvez, partindo por um exemplo praticado por eles, né, seja mais, menos abstrato. Né? Eles, portanto, a visualidade diz respeito às 3 dimensões do código poético visual. Quais são? As dimensões verbo, voco, visual. Né? Ou seja, para o poeta visual, interessa a dimensão verbal da palavra. Lógico, é disso que eu estou falando. Nenhum poeta abre mão da palavra, muito menos os poetas visuais. Eles querem o significado, eles querem a camada semântica, eles querem dizer amor é amor mesmo, eles querem dizer ciúme é ciúme mesmo, eles querem dizer morte é morte mesmo. Então, a dimensão verbal da palavra, né, ela é irrefutavelmente um tesouro para os poetas experimentais. Só que eles querem também, junto com a carga semântica, com o significado, ou seja, com o domínio verbal, eles querem o domínio vocal. Né? Então, eles querem falar as palavras e eles querem ouvir as palavras. Não só o significado, eles querem uma segunda dimensão, que é o voco. Então, amor, né? Morte, isso interessa tanto quanto o significado. Então, essa dimensão vocal, né? Ou seja, o fonema que se ouve, a letra que se lê, tudo isso interessa. E interessa a outra dimensão, né? Que é a visual, justamente a letra que se lê, ou o código que se lê, que não precisa ser necessariamente uma letra, pode ser uma logomarca. Pode ser uma logomarca. Então, interessa ao poeta experimental todas as dimensões possíveis da linguagem. E de fora da linguagem verbal também. Então, é verbo, voco, visual. Vou dar um exemplo com um componente da gramática que é um verdadeiro tesouro, né, da racionalidade humana, que é a sintaxe. Então, como é que nós falamos? Como é que nós usamos a linguagem? Nós falantes, nós escritores, nós lusófonos, né? Nós falamos e lemos e escrevemos a língua portuguesa. Então, está tudo na nossa mente em ebulição. Né? Os conceitos, as coisas, os afetos, estão tudo aqui misturado, tudo ao mesmo tempo agora. Mas como é que a gente passa isso para a linguagem? Né? Como é que o poeta passa isso para a linguagem? Nós temos uma sintaxe linear. Né? Então, essa linearidade, que é representada na poesia pela linha do verso, mas é representada na prosa pela linha do parágrafo, né? Ou na poesia pelo conjunto de linhas da estrofe, de qualquer maneira, são linhas. Né? Essa é a sintaxe linear. Então, nós transformamos tudo aqui agora do nosso cérebro em uma linha da sintaxe. Né? E essa linha, segundo a língua portuguesa, ela tem justamente uma disposição convencional, que é sujeito, verbo, predicado na maior parte das orações, mas não necessariamente assim. Né? Muito bem, os poetas amam a sintaxe. Né? A sintaxe linear é a nossa forma de viver, né, todo o terremoto, toda a avalanche de conceitos que tem. Sem ela, nós estaríamos completamente fundidos, um tipo globetrotters enlouquecidos. Né? Bom, a linha. Só que o poeta não quer só esta linha, que é a linha da pauta do papel. Por que tem que ser assim? Tudo bem, escreve assim, mas pode ser assim. Pode ser assim e assim. Mas por que tem que ser horizontal? Né? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, pode ser em cruz, pode ser tudo. Ou seja, os poetas amam tanto a sintaxe que eles querem todas as formas sintáticas possíveis que o poema possa ter. Né? Então, eles querem tudo. Eles não se conformam com uma linha assim, da esquerda para a direita. Né? Tanto que vários poemas experimentais não têm um local de início.
né? A gente pode começar a ler de baixo para cima, ou na diagonal de baixo para cima, ou na diagonal de cima para baixo, ou na segunda coluna. Quer dizer, por que existe essa experimentação? Porque o poeta, ele ama a sintaxe e ele quer todas as sintaxes possíveis, né? Então, essas 3 dimensões são verdadeiros tesouros da visualidade. Então, o conceito de visualidade, repetindo, é a incursão de vários elementos que não fazem parte do domínio da palavra e, ao mesmo tempo, a exploração, né, dessas 3 dimensões, quais sejam a verbal, a material, sendo a material a visual e a auditiva, né? Os poetas querem todas as dimensões possíveis, né? Então, assim, os poetas experimentais, eles nunca, jamais desprestigiaram ou depreciaram o verso. Não, é que o verso era só o começo, né? Para eles, o verso era o ponto de partida e não o ponto de chegada da poesia. Eles queriam todas as sintaxes, né? Eram efetivamente, era esse o exercício de experimentação que eles diziam, né? Bom, um outro conceito que caminha ao lado disso e que pode gerar, né, para os iniciantes no conhecimento da poesia experimental é o conceito precisamente de experimentação, né? Experimentação é um conceito, né, a própria palavra já diz, trazido do plano da filosofia e do plano da ciência. Então, eram poetas que agiam, de certa maneira, como cientistas. Eles viveram determinada cientistas da ciência da linguagem, né? O que significa, o que interessa ao poeta da experimentação científica, né? Interessa o processo e o resultado que o cientista tem com determinada linguagem, com determinada matéria, né? No caso, a matéria do poeta é a palavra. Então, interessa o exercício de experimentação, o processo inteiro de experimentação com a linguagem e os resultados do manuseio da linguagem, né? Então, eles se comparavam com cientistas que estivessem experimentando, testando a resistência das palavras, vendo até onde a linguagem, esticando ao máximo essa corda das palavras, né? Isso é a experimentação. Experimentação, portanto, diz respeito ao exercício de buscar o máximo de significados possível que a linguagem possa dar. E interessando tanto o resultado, como interessa ao cientista, o resultado da sua pesquisa, da sua experiência, quanto o próprio processo, né? E o que eles buscavam nessas experiências? Eles queriam saber como é que a poesia poderia agir sobre a língua. Então, você pensa, pois os poetas experimentais portugueses queriam conhecer até onde eles poderiam extrapolar a língua portuguesa, até onde a poesia podia, o que a poesia podia dar para a língua portuguesa, né? Era som, era imagem, era significados, era tudo ao mesmo tempo, né? Então, experimentação diz respeito justamente a um exercício empirista, né? Nós temos várias vertentes filosóficas empiristas, e ao exercício científico da busca de uma ação sobre a língua e da busca de uma ação sobre o tecido social a partir da linguagem, né? Ou seja, a linguagem poética era um instrumento para alguma coisa. Essa alguma coisa, a maior parte deles nem sabia o que era, né? Mas não se contentavam apenas com a linguagem convencional, eles queriam a incorporação de outros elementos. Por exemplo, a incorporação, vamos pensar em exemplos assim dos mais simples, incorporação de elementos do código Morse, né? Que tem a ver com som, já que é para cegos. A incorporação de elementos do Código de Trânsito, a incorporação de elementos de sociedades por exemplo, dos sons de sociedades africanas ou dos índios do Brasil, né? De ritmos não vinculados
a uma musicalidade convencional da linguagem. Tum, 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 né? Elementos rítmicos de outras ordens, tudo isso interessava ele. Né? Esse era o sentido de experimentação. Esgarçar ao máximo a linguagem para ver, para quê? Para ver o que ela poderia fornecer, o que essa experimentação poderia fornecer às pessoas, aos falantes, que o português chama de utentes, né? Seriam os usuários da língua. Esse exercício de extrapolação dos elementos da linguagem era quase que era um instrumento, mas era uma espécie de profissão de fé para esses poetas, né? Para esses poetas experimentais, interessando tanto o resultado quanto o processo, como eu falei, né? E aí eu vou fazer um parênteses para dizer que a questão da experimentação, ela agia, sobretudo, não apenas pela sintaxe do verso, né, mas com a própria espacialidade da página. Né? Então, o fato da mancha gráfica do poema estar no canto superior, né, se comunicando com o canto inferior, sendo que numa diagonal assim, e não a convencional, né, nós aprendemos que nós lemos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Podia ser o contrário. A disposição, dentro desse parênteses que eu queria dizer, é um elemento essencial na experimentação de vanguarda e é um componente de muita aproximação com as convenções retóricas. Né? Ou seja, a ordem, né? Você vê que tudo vai dar na sintaxe, né? A ordem dos elementos, né, é significativa. E, como eu falei, não interessava a linearidade apenas ela. Ela também é significativa, né? Mas há outras possibilidades. Então, poema bomba, né? O poema tem um núcleo, como as bombas têm um núcleo que explode. Né? Ou seja, é um poema centrífugo, né? Do centro para fora. E isso interessava a eles também. Então, veja lá, já são dois conceitos diferentes, né, que eu estou tentando contribuir com alguma forma, né, a questão da experimentação e a questão da visualidade, que não se confundem, são dois conceitos. Né? Então, eu posso ter poesia visual que não seja uma poesia de experimentação, né? Como nós temos naquela poesia visual mais vou dizer, iniciática, como no figurativismo, desenhar jacaré, imitando a forma do jacaré. Né? Não é necessariamente experimental, mas é visual. Ou seja, são dois conceitos que andam juntos, mas que não se confundem no exercício da poesia, da poesia. Né? Há ainda, né, uma certa confusão que eu percebo com relação ao próprio conceito de poesia concreta. Então, concreto é uma coisa, experimentação é outra, visualidade é outra. Né? A poesia concreta, ela insiste nessa tríplice dimensão da linguagem que eu falei. A dimensão verbal, né? A dimensão verbal no sentido da construção, que as palavras têm significado e que os significados são necessários para a construção do sentido. São necessários para a construção do sentido. A visualidade, seja a mancha gráfica na página, seja a tridimensionalidade, porque os poemas eles saíram da página para a terceira dimensão. Então, isso que hoje nós temos nos livros infantis, com muita simplicidade, esses pop-ups da tela de computador, né? Tudo isso são dimensões que interessaram os poetas. Vocês já viram esses livros infantis de pop-up, de engenharia de papel, que a gente abre e se constrói uma outra dimensão que não é do plano, né? Então, isso é a poesia concreta, ou seja, o que constitui a concretude da poesia, como ela foi vivida, por exemplo, aqui no Brasil, com o grupo Noi Grandes. Né? Voltando para a historicidade, além de interessar a poesia experimental, a relação diacrônica com as primeiras vanguardas do início do século, interessava também a relação sincrônica com os outros movimentos
experimentais que estavam bombando, que, na verdade, explodiram na década de 1960. Né? A poesia concreta, a visualidade e a experimentação foram elementos que ocorreram ao mesmo tempo no mundo todo. Tem poesia concreta no Japão na década de 60, né? No leste europeu. E o mais incrível, que talvez vocês, que são muito jovens, a maioria de vocês, né, pelos ícones aqui, como é que esses poetas se conheciam? Pelo correio convencional. Né? Eles se escreviam. Existia até os postais, né, que eles faziam, os poemas postais. Eles se escreviam, eles se comunicavam, né, por telefone, evidentemente, mas intensamente pelo correio. Troca de experiências, congressos internacionais, exposições no mundo todo. Então, dentro da questão geracional, teve essa explosão da visualidade, da experimentação e da poesia concreta no mundo todo. Então, sincronicamente, existiu o interesse e a prática, né, de relacionar a poesia experimental com o grupo Neugrande, sobretudo. E não só o grupo Neugrande, os vários grupos de poesia concreta do Brasil. Só que o grupo Neugrande foi o mais conciso, foi o mais relevante e aquele que realmente deu um salto, né, na visualidade da língua portuguesa aqui no Brasil. Então, a relação intrínseca desses poetas entre eles é uma coisa... Imagina essa gente com a internet na década de 60. Né? É um mundo, é um universo quase inapreensível hoje para vocês que têm, em média, aí 24, 22 anos. Né? Mas eles se comunicavam, sim. Bom, então, o que interessaria, estou tentando perseguir, né, é essa relação sincrônica com os vários grupos de poesia concreta. Mas voltando à questão do conceito. Né? Essas dimensões, é importante que fique claro, ao poeta concreto interessa a simultaneidade. Né? Então, não interessa, por exemplo, no sentido, a mensagem do poema, que estaria na dimensão verbal, a mensagem do poema é só o começo de um poema concreto. Né? Ela é só uma dimensão. Se um poema se estagnar na mensagem, fica aquela coisa conteudística que jamais interessou à poesia concreta. Ou seja, a dimensão verbal, a dimensão visual e a dimensão sonora só interessa à poesia concreta se elas acontecem ao mesmo tempo. Né? Então, um poema concreto ele existe quando as três dimensões, essas três dimensões que a linguagem provê, acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, se lê o poema, se ouve o poema e se sabe o significado dos códigos, às vezes vários códigos, às vezes só a palavra que estão lá dentro. Todos eles são essenciais, necessários para a construção do sentido. Né? Então, a poesia concreta é a poesia em que essas três dimensões acontecem simultaneamente. Né? E, dentro do exercício de experimentação, a questão científica ou cientificista da experimentação, além de buscar a relevância do próprio processo, ou seja, interessava ao poeta que o leitor entendesse o procedimento para ele entender, construir um sentido, ele tinha que entender o procedimento. Né? Algumas pessoas, às vezes, há confusão com um certo utilitarismo da poesia concreta, como se a poesia concreta fosse aquela que necessitasse de ser utilitário, ou seja, serve para alguma coisa. Olha, utilitarismo nunca interessou a poeta de nenhum tempo. Né? Ou seja, nenhum poeta moderno. Da modernidade para cá, a poesia não tem nenhum compromisso com o ser útil. Né? Muito menos poeta de vanguarda. Então, a poesia concreta ela não precisa ser útil para nada, ela não precisa ser útil para a esquerda política, ela não precisa ser útil para a ideologia, seja ela dominante ou dominada, ela não precisa ser útil para a moral, ela não precisa ser útil
para o comércio do livro, para a indústria livresca. Ela não precisa ser útil para nada, né? Então, a construção do sentido buscada pelos poetas era totalmente dentro de uma autonomia do objeto poético, né? O que eles buscavam como... E, afinal, o que era esse resultado cientificista que o poeta se colocava como um cientista, né? O resultado no sentido de uma ação sobre o social, mas não que tivesse de ter, né? É muito mais um pragmatismo do que um utilitarismo, né? Então, o resultado de um poema, né, ele devia interessar ao leitor, a construção de um sentido para o leitor, né, e não nenhuma espécie de resposta, né, de demandas vindas de qualquer campo das relações humanas, fossem políticas, de direita, de esquerda, de qualquer vinculação, né? Eles liam muito aqueles poetas franceses, né? Poesia, liberdade livre, e essa relação de autonomia do poético era irrevogável, né? Não tem que ser útil, né? A utilidade experimental diz respeito à riqueza que o exercício da poesia poderia dar, né? Em termos de acréscimo, né? E não como uma obrigação social de qualquer natureza ou de qualquer fonte ideológica. Bom, o que mais? Eu estou tentando sumarizar um conjunto. Bom, a poesia experimental, onde o Mélio Castro atuou, eles têm um livro, que são... eles juntaram os documentos, ou seja, os textos em que eles definiam todas essas implicações teóricas, né? Os próprios poetas escreviam a respeito, e o Mélio Castro, como todos sabem, é um poeta crítico, que também é uma marca da poesia do século XX, né? Bom, pelo avançado da hora, eu vou saltar algumas coisas, e agora eu vou falar um pouquinho da obra do Mélio Castro depois da poesia experimental. Como todo grupo de vanguarda, eles se unem com a mesma facilidade com que eles brigam, e se separam, e fundam dissidências, e não sei o quê. Bom, a poesia experimental acabou como grupo, e os poetas continuaram a fazer a sua poesia, né? O Mélio Castro publicou, em termos de poesia, eu contei 24 livros, né? Fora outros textos cuja classificação é mais difícil, porque ele tem textos que são, podemos dizer, dentro da classificação do século XIX, prosa poética ou crônicas, mas algumas pessoas também encontram contos. Então, são mais de 60 os livros que ele produziu, né, que ele escreveu. Agora, de poesia, até onde eu contei, a poesia no sentido mais da gente olhar para a mancha gráfica do papel, né, e ver que ali tem ou uma poesia experimental, ou uma poesia visual, ou uma poesia convencional, porque, veja bem, desses 24 livros de poemas, vários são versos convencionais, né? Então, os poetas experimentais, eles também faziam poesias no sentido da linha do verso, né? Bom, esses mais de 60 livros, né, eles são também de crítica, né? Ele foi um poeta premiado. Há uns 40 anos ele recebeu um prêmio muito prestigiado em Portugal, e o prêmio foi uma grande antologia, que é o Transaparências, né? Transparência é um conceito que está dentro da noção de experimentação, né? Ou seja, o poeta é aquele que faz tudo. Então, para eles, o processo experimental devia ser transparente do mesmo jeito que é para o produtor, ou seja, o poeta, também para o leitor, né? Por isso, a maior parte dos poetas experimentais faz os seus próprios poemas, né? Mesmo aquelas montagens com placas de metal, eles mesmos produziam,
né? Mesmo poemas que lidassem com folhas de jornal, eles mesmos produziam. Então, isso para eles se chama transparência. Por isso que é o nome da antologia da poesia, desse que derivou desse prêmio. Isso aconteceu há mais de 30 anos. A boa notícia é que foi dada pela filha dele, a cantora Eugênia Melli Castro, numa homenagem que ela fez a ele em novembro passado, quando a gente pensava que íamos dominar a variante Delta da pandemia, né? Começaram a aparecer os pequenos shows. Ela veio ao Brasil, fez essa homenagem, ela disse que vão produzir, né, uma obra completa do Melli Castro, seja no Brasil, seja em Portugal. O fato é que a obra completa dele, ou seja, esses 60 livros, né, não sei lá como, eles vão conseguir juntar, né, pelo menos a poesia, a produção poética, eles vão editar uma antologia, obra completa, né? E isso vai demorar um pouco, porque vai precisar de muito trabalho de pesquisa, e os editores vão dar conta disso. Mas vai ter, portanto, a obra completa do Melli Castro em algum breve do futuro. Não sei, essa foi a boa notícia. E o que, afinal, que ele produziu? Bom, além da produção em verso, a produção convencional, que está dentro desses 24 livros de poesia, ele produziu muitos em crítica, como eu já falei, esses livros de prosa, cuja classificação as pessoas têm sempre dúvida entre contos, crônicas e notas, sabe-se lá o quê. E no domínio de fora da palavra, ou seja, que incorpora a palavra e outros códigos, incorpora a experimentação, ele escreveu infopoemas, são poemas no computador, poemas objeto, né, são aqueles poemas que têm as 3 dimensões, né, como, por exemplo, os poemas em pop-up, né, ou os poemas esculturas, né, a gente olha e tem a impressão que está vendo uma escultura, mas, na verdade, tem ali sempre uma articulação com a palavra, então, são poemas, eles chamam de poemas objeto. Ele produziu também videopoemas, quando isso era uma verdadeira novidade. Ele produziu muitas montagens, né, montagens com trechos de outro texto, exercício de intertextualidade muito comum na poesia experimental, muitas montagens. Ele fez muitas performances, né, performances em exposições, em feiras de livros, e ele fez também poesia efêmera, que é a poesia que lida com a morte, ou seja, aqueles acontecimentos poéticos que não vai ficar registro, né? Também é um exercício performático, a poesia efêmera. Então, são muitas as modalidades, né? Ele ficou mais conhecido pelos vídeos poemas, porque era plena novidade, e pelos poemas em computador, quando eram aves raras que tinham computador. Aqui no Brasil mesmo ainda não tinha chegado o personal computer, né, o PC. Então, só as instituições tinham computador, e o Melli Castro já fazia, né, poesias no computador. Então, foi realmente muito, muito acelerada a experiência dele com a informática. Ele era um homem engenheiro, né? Ele dizia que era poeta integral e era engenheiro nas horas vagas, mas o fato é que ele trabalhou como engenheiro têxtil durante muitos anos. Escreveu livros de engenharia têxtil, né? E os engenheiros e arquitetos, e deu aula de engenharia e de arquitetura, e os arquitetos e engenheiros diziam que eram bons livros técnicos, sim. Até nisso ele se parece com Fernando Pessoa, porque eu não sei se vocês sabem, Fernando Pessoa também escreveu sobre teoria do comércio, né? Ele ganhava vida na área do comércio em Lisboa, foi o emprego que ele arrumou, e ele escrevia sobre teoria econômica. E as pessoas dizem que fazia bastante sentido, quer dizer, o economista Fernando Pessoa e o engenheiro Melli Castro, né? Então, vejam mais. Vejam só. Infopoemas,
poemas objeto, videopoemas, montagem, experimentações de todo tipo, música, né, experimentações com músicas, com cinema, com imagem em movimento, com imagem sem movimento, poesia efêmera, performance, tudo isso constitui o cabedal da experimentação, junto, né, com o arsenal da poesia da palavra. Bom, dado o avançado do tempo, eu vou encerrar aqui. Era isso, eu acho que a minha contribuição era, fazendo um resumo agora do que eu falei, esses 3 conceitos, para quem quer começar a ler e estudar. Visualidade, experimentação e poesia concreta, apesar de se intercambiarem, são conceitos diversos, não são eles que estão na base teórica da poesia experimental, e a relação com a poesia concreta brasileira foi muito intensa. E a relação diacrônica com as vanguardas do início do século. Acho que isso interessaria ao poeta Meli Castro, que o seu leitor soubesse e entendesse. Mas agora a gente encerra e o Arthur vai conduzir o debate, se interessar vocês. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. A gente pode até estender um pouquinho mais, se todo mundo tiver ok com isso, se a professora tiver ok com isso. Na verdade, assim, eu acho que eu falei muita teoria, né, de uma maneira muito simplória, mas, enfim, o que eu queria deixar claro é que esse exercício de poesia experimental não é puro ludismo, não é brincadeira, né, tem toda uma concepção, várias concepções teóricas que eles praticavam. Era isso que eu queria destacar. Sim. Tem umas falas muito boas aqui no chat, mas nenhuma necessariamente é uma pergunta, né? Sim, vamos lá. Eu não estava vendo porque eu estava aqui concentrada, mas você pode Posso recuperar. ler? Certo. A Amanda Pereira falou: confesso que para mim a linguagem contemporânea é algo que achei difícil de entender durante as primeiras aulas da minha universidade, principalmente por ter uma visão bem definida e padronizada do que seria a língua portuguesa. Bem como a professora estou vivendo. A senhora ao conhecer melhor, fiquei realmente surpresa com a profundidade do assunto. Ainda não conheci o autor, mas estou adorando essa visão voltada para a poesia dos portugueses. Para quem não poeta conhece algo ainda, corajoso. desculpa, para quem não conhece ainda, eu tenho uma dica. Há 2 ou 3 anos, a filha dele, que é música, a Eugênia Medicato, ela gravou um CD inteirinho com poemas do pai dela. Né? Ela musicou, acho que 22 poemas, né? E ela gravou esse disco aqui no Brasil, se chama Mar Virtual, e esse disco está todo na internet, ele foi gravado pelo SESC, né? Que é uma instituição aqui do Brasil, e uma forma de conhecer a obra dele seria começar por esse disco, porque todas as canções desse disco da Eugênia, Mar Virtual, são poemas dele, né? E ficou muito bem feito. Então, acho que é uma maneira de começar a entender. Teve também a exposição, né? Não sei se muitos aqui tiveram a oportunidade de conhecer lá no Centro Cultural São Paulo, a exposição de Poex, um cantinho especial do Meli Castro. Teve uns conteúdos bem bacanas. Eu cheguei ali, documentei, tirei bastante foto, eu fiz alguns vídeos. Tem um poema dele bem interessante, que é o Quase Infinito Poema, um órgão sintático, em que ele dá várias instruções de como você deve montar um poema e eles disponibilizaram lá várias peças, como se fosse um quebra-cabeça para você poder montar o poema conforme as instruções dele. Eu cheguei a gravar. Eu me lembro, é a questão da experimentação que não é só do poeta, né? Eles querem que também o leitor passasse pelo processo de linguagem. É um valor para eles, né? Para a poesia experimental. Cheguei a filmar uma montagem minha e uma montagem da minha namorada disso. Nunca não coloquei na internet, mas posso colocar para o pessoal poder ver, ter uma noção disso. Para colocar no Instagram, talvez. No Instagram da monitoria, se todos concordarem.
Bem, as pessoas que estão aí, que quiserem, ao invés de escrever, falar, não é, Arthur? Se quiserem, podem abrir o microfone, ligar a câmera, podem participar à vontade. Teve um momento que o João Wilker levantou a mão, não sei se foi acidente, ou se ele de fato queria fazer uma pergunta, pode ficar à vontade para fazer. Agradeço todo mundo que está mandando mensagem, elogiando o evento. Inclusive, eu fiquei de mencionar outras datas, né? O próximo encontro vai ser próxima terça-feira. Vocês podem ter o calendário certinho no Instagram da Monitoria de Literatura Portuguesa. Bom, o pessoal não está falando mais nada, estão saindo. A gente deveria encerrar? Gostaria de saber das pessoas que estão, quem já conhecia Meli Castro, se vocês já tinham lido, já conheciam, já tinham ouvido, ou estão conhecendo a partir de agora? Faltou essa dimensão. Conheci agora, quando a senhora falou, não tinha... Então, Luciana, se tu tiver curiosidade, pega esse disco na internet, que como eu falei, né? Ficou muito bem feita a versão para música, né, dos poemas dele. Ele escreveu a vida inteira, né? E teria muita coisa que falar. Mas eu achei que para esses conceitos, né, às vezes eles aparecem de uma maneira confusa assim para o iniciante. Então achei que era importante. Experimentação é uma coisa, visualidade é outra. Está todo na internet o disco, né? De graça. Mas também há vários poemas dele por aí, né? Há vários livros que também já estão na rede. Antigamente ele tinha alguém que fazia uma página dele, mas não sei para onde foi. De qualquer maneira, tem a notícia da obra completa, né? Que a filha dele vai publicar. Eu já conhecia de antes, né? Já tinha interesse sempre de muito tempo já por poesia concreta, poesia visual, poesia construtivista. Aqui nos estudos da faculdade acabei sendo publicado material do Castro e depois teve os eventos, né, a oportunidade de participar deles, os eventos com ele presente, uma grande honra. Vocês sabem, ele morreu no início da pandemia, mas ele não morreu de Covid. Ele morreu de decorrência do diabetes. E ele morou no Brasil nos últimos 20 anos. Morou aqui em São Paulo nos últimos 20 anos. Uma relação muito intensa com o Brasil também. E sem sentimentalismo, sabe? Ele era uma... Sim, a ruptura dos valores... Eu vou ler em voz alta para ficar registrado para o YouTube, tá? Amanda Pereira, de novo. Professora, a senhora falou muito sobre a ruptura com os valores tradicionais na época e tal. As poesias dele se encaixam nesse grupo em relação de identidade? Não, em relação de identidade. Acredito que é nesse período que a identidade vem sendo revelada através de uma crise existencial, certo? Ele fala sobre isso também em suas poesias? Então, a ruptura é um traço da poesia de vanguarda. Todos os grupos de vanguarda eles surgem como ruptura. A poesia experimental, sendo um movimento de vanguarda, né, naturalmente ele tem esse elemento de ruptura. Mas a ruptura da vanguarda é construtivista, ou seja, nenhum grupo de vanguarda, pelo menos desses que nós estamos falando no âmbito da poesia, se uniu para destruir e deixar terra arrasada. Não. Sempre a destruição é dialética, no sentido de destruir para construir outra coisa. Né? Também é uma imagem muito errônea que algumas pessoas têm de vanguarda, como um exercício destruidor.
sempre foi dialética. Ele tem mesmo até um livro chamado Dialética das Vanguardas, ou seja, essa ruptura, ela parte de um processo de construção, e só assim é que eles se entendiam, né? Então, por exemplo, ele tem um livro chamado Poligonia do Soneto, né? O Poligonia do Soneto é de 1963. Ele já havia 10 anos que ele publicava. Com 18 anos, ele já começou a publicar os primeiros livros. O livro Cisma é de 1953, ele tinha 18 anos. Bom, em 1963, né, no auge da ditadura militar em Portugal e no auge do movimento de resistência, sim, né, a questão da ruptura, e ele faz um livro chamado Poligonia do Soneto. Ora, para que algo gênero mais tradicional na língua portuguesa do que o soneto? Soneto é o nome da convenção, né? Soneto de Camões, que é o leitor do soneto de Petrarca, enfim. Ou seja, ele estraçalhou o soneto, é um livro inteiro de sonetos de todos os jeitos, que é aquela questão que eu estava falando da experimentação, né? Sonetos só com substantivos, sonetos com números, soneto de ponta-cabeça, soneto, quer dizer, a poligonia do soneto, as várias medidas que o soneto pode ter. Então, onde é que está a questão da ruptura se o cara faz um livro que se chama soneto, de dentro da convenção? Justamente, né, o elemento de destruição, dialeticamente, se constitui na matéria para uma reconstrução. E só assim é que é possível pensar o exercício de vanguarda. Na poesia experimental tinha muito claro isso. A destruição, ou seja, o sentido de ruptura, né, na linguagem, no comportamento, na relação ética com as pessoas, só fazia sentido se fosse, né, construtivo, dialeticamente, destruição para construir algo. E esse algo tinha que ser na linguagem. Não era apenas no discurso, não era apenas no discurso político, não era apenas no tecido social, não era apenas no comportamento, não era nos outros campos apenas, tinha que ser a partir da linguagem. Então, sim, ruptura. Relação de identidade, eu acho que esse conceito de identidade, como eu imagino que você está tratando agora, trazendo, não tinha a dimensão que tem hoje, né? Sobretudo no plano acadêmico, do debate identitário. Eles tinham uma relação muito universalista. Poesia experimental, ela queria ser poesia lida no Japão, no Brasil, em todas as Américas, né? Uma concepção muito universalista da poesia. Então, eu não sei o sentido de identidade que você está buscando aí. O compromisso deles era com a linguagem, né? Em qualquer língua, às vezes até sem língua. Tem um soneto dele com hieroglifos, aqueles ícones, né, do Egito. Não tem nenhuma palavra em língua portuguesa. E isso não nega, né, a lusofonia. Enfim, eu acho que esse conceito de identidade não era justamente uma pauta daquele momento histórico, né? Mas o de ruptura é parte da vanguarda. Não existe vanguarda sem ruptura, mas ela não é destrutiva apenas, né? Ela é sempre pensada pela dialética. Ele tem um livro chamado Dialética das Vanguardas, muitos textos sobre essa necessidade, esse compromisso, né? O período a que você se refere é 1960, sobretudo, né? Terminado o exercício grupal, os poetas continuaram a escrever seus livros individualmente, e ele radicalizou mais ainda a experiência. Terminada a poesia experimental como um grupo, ele foi para o computador. Na época do computador já não existia poesia experimental, o Meli Castro só. Vários outros poetas da experimentação não foram para o mundo da informática. Ana Hathler não foi para a informática. Salete Tavares também não foi. E o Meli Castro foi, quer dizer, ele seguiu o caminho dele no mundo
Para ele, o computador era só uma extensão da linguagem, né? Isso aqui era só um instrumento, não era um ponto de chegada. O ponto de chegada era dentro da linguagem, dentro da língua. Né? Fora disso, tudo era instrumento, tudo é órgão, tudo era experimentação. Bom, tem uma pergunta que eu acho que cabe para mim fazer. Desculpa, Arthur, a questão da crise existencial, não sei. Nesse tempo, eles liam muito Sartre, tinha o existencialismo francês, mas isso não era definidor para a poesia experimental. Pronto, Arthur. Tudo bem. Teve aquele momento em que você intuiu e falou que você fala que parece que os grupos não se formam mais grupos para construir uma poética política, como se fazia antes, talvez, porque as ditaduras são mais rarefeitas hoje em dia. E eu queria propor um pensamento a respeito que seria talvez porque existe um grande sentimento de antipolítica e uma poética movida pela política talvez fosse mal recebida até mesmo pelos próprios membros. É porque política, talvez você esteja pensando como exercício de ideologia. Política para poética era o sentido comportamental também, que estava na geração, né? Na geração de 60, né? nas bandeiras de expressão, né? Da sexualidade, por exemplo, na luta contra a ditadura. Então, política é um sentido amplo, não apenas partidário. Por isso que eu falei que essa divisão esquerda-direita, no caso deles, sim, né? Eles eram e exerciam, porque era a esquerda resistência à ditadura de direita, de extrema direita. Agora, hoje em dia, nesse mundo tomado pela virtualidade das nuvens, é difícil eleger um ditador, um inimigo, né? Então, hoje não percebo o grupo se formando com essa mesma centralidade. Acho que aí um cientista político poderia começar a refletir sobre isso, né? Sim. Se é possível, no século XX, grupos de vanguarda, como aconteceram aqui no Brasil e na Europa como um todo. Sim, porque os grupos não eram só lusófonos, né? Existiam grupos de poesia concreta em anglófonos, né? Francófonos, por toda parte. E o incrível é que eles se conheciam e se comunicavam. Sobretudo nas feiras, nos eventos coletivos, né, nos congressos que nem não eram necessariamente acadêmicos, raramente acadêmicos. Né? Essa vertente internacionalista da poesia de vanguarda é muito enriquecedora. Ótimo. Bom, dado como a gente avançou bastante do horário, eu vou encerrar. Agradeço todo mundo a presença aqui, agradeço bastante a disponibilidade, o interesse e a presença da professora Maria do Socorro, que está aqui e fez a fala hoje. Mais uma vez, peço para lembrarem de acessar a lista, né, se alguém esqueceu, e acessar também o Instagram da equipe da Monitoria de Literatura Portuguesa. E espero vocês para os próximos encontros também. Muito grato pela noite e pelo encontro. Um grande abraço. Tá, eu queria agradecer novamente a vocês e dizer que é isso, que é muito pulsante a literatura contemporânea em Portugal, né? E vale a pena conhecer toda aquela energia, uma energia lusófona, que nos atinge também, ainda bem. Amém. Bom, é isso. Muito obrigada pelo convite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.
Tchau, tchau. Igual Cássio, ouvir sua voz. Eu tô aqui presente. Aqui também, Fro. Oi, Viu.